Boa tarde a todos. Meu nome é Tomás Aquino, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios da Thales para a América Latina, na área de transportes. Primeiramente, eu queria agradecer à EAMESP a oportunidade. É uma satisfação participar desse webinar. Espero que o próximo já seja presencial, mas enquanto não podemos compartilhar do convívio com os colegas, fazemos esse webinar de forma digital. Nós vamos falar hoje sobre uma ferramenta da Thales muito interessante, relativa à economia de combustível. De fato, é economia de energia para os trens e locomotivas, unidades locomotivas, mas eu vou enfocar mais a parte de carga, né? Portanto, vou falar mais da área de locomotivas, da área, vamos dizer, de consumo diesel elétrico e não consumo elétrico, como poderia ser para suburbanos e metrôs. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil. Vamos ver aqui, visualizar. Tela cheia. Acredito que vocês estejam vendo, tá certo? O produto chama-se Green Speed, né, dentro do enfoque de produtos ecológicos, né? É uma ferramenta desenvolvida pela Thales. O colega Martin Andersen é um dos idealizadores do produto e é um diretor da Thales na Europa. E a apresentação está baseada em alguns slides que ele preparou e outros que eu complementei. Bom, uma visão muito rápida da Thales. A Thales é uma empresa que fatura 18 bilhões de euros anualmente. Eu gosto de destacar bastante a questão da pesquisa e desenvolvimento. A Thales aplica com recursos próprios 1 bilhão de euros. Participamos de programas da União Europeia que adicionam a esse valor outro bilhão. Então, a Thales está envolvida em pesquisa e desenvolvimento anualmente com um orçamento de 2 bilhões de euros. Se comparamos com os 18 bilhões de vendas, vemos que está aproximadamente 10% aplicado em pesquisa e desenvolvimento. Temos 20 mil patentes, e são mais ou menos umas 300 ao ano, que a Thales gera. Na área de transportes, atuamos na sinalização, nas telecomunicações e na bilhetagem. E temos já 45 anos de experiência e mais de 100 clientes pelo mundo. Em termos de digitalização, nos últimos anos, temos tido investimentos importantes, que já somam da ordem de 7 bilhões de euros em total. Especificamente na área de transportes, somos 8 mil especialistas, distribuídos em 25 centros de pesquisa e desenvolvimento e de integração, e temos times dedicados para a área de transportes, basicamente metroferroviária, em 52 países. Temos 5 hubs digitais e centros de competência, destacando o de Toronto, que é específico para o CBTC, né, o Communication Based Train Control, o de Berlim, que é específico para linhas de longo de longo percurso, como, por exemplo, no caso da área de carga, a ferrovia Norte-Sul da Arábia Saudita, o North-South Link, são 2.400 quilômetros de ETCS nível 2, em condições muito, muito difíceis. Eu acho que eu tenho uma foto aqui depois específica desse projeto. Depois nós temos Schiedel, Singapura e Vélizy, Schiedel na Inglaterra, Vélizy na França, também com áreas ferroviárias importantes presentes nesses hubs digitais e centros de competência. Em termos específicos de ferrovia, somos os líderes em CBTC, com 104 linhas de metrô em todo o mundo, 31 cidades. Na parte de ferrovias de longo percurso, seja passageiro, seja carga, temos já
19 mil quilômetros de linhas de ETCS em 42 países, onde se inclui os 2.400 quilômetros do North-South Link, que é uma ferrovia basicamente de carga para transporte de fosfato das minas do norte da Arábia Saudita, atravessando o deserto, com elementos de campo muito, vamos dizer, resistentes, resilientes. Na realidade, utilizamos, por exemplo, máquinas de chave IP67, não tanto por causa da chuva, mas por causa da areia, certo? Das tempestades de areia. E na parte de bilhetagem, somos responsáveis, por exemplo, pela bilhetagem nacional da Holanda, nos Países Baixos, e são da ordem de 50 milhões de transações em 100 cidades do mundo. No Brasil, a nossa presença local tem mais de 50 anos, somos mais de 1.000 colaboradores, temos basicamente 7 bases, São Paulo é a principal delas, São Bernardo é a principal fábrica com um centro de excelência para a parte de radares, e depois temos também fábrica em Barueri, em Curitiba, e escritórios no Rio e Brasília. Atuamos em 5 mercados: espacial, aeroespacial, transportes, defesa e segurança. No Brasil, a área espacial e aeroespacial é muito desenvolvida, porque somos os fabricantes do satélite, do SGDC, né? Satélite de Defesa e Comunicação, que lançamos há uns anos atrás. Na área de transportes, atuamos também no metrô de São Paulo e na MTU, como o primeiro VLT brasileiro, VLT de Santos. E somos líderes na área de radares e gestão de tráfego no Brasil, com um centro de produção mundial em São Bernardo. Bom, de que estamos falando? Estamos falando de uma ferramenta que é um auxiliar ao maquinista para ajudar no melhor desempenho em termos de consumo de combustível para o trem, e em particular para a locomotiva que está tracionando esse trem. Tá certo? O que ele dá? Ele indica a melhor estratégia de condução possível. Claro que tem uma série de dados de entrada, nós entramos com o perfil, com a planta, com as características da locomotiva, etc. Tudo isso vai num tablet, por exemplo, que o maquinista leva com ele quando começa a sua viagem. Existe uma possibilidade de acoplar isso a um sistema ETCS, por exemplo, fazendo de forma semiautomática essa supervisão do melhor, né, da melhor estratégia de condução, mas normalmente ele funciona como um auxiliar, em inglês um advisor, certo? Um conselheiro para o maquinista, certo? Como eu disse, pode estar acoplado a um ATC, particularmente nós estamos desenvolvendo o acoplamento ao ETCS nível 2 e, no futuro, ao nível 3 também. Temos também uma parte de back-office, certo? Que acompanha o desempenho daquele trem, quer dizer, na medida que temos uma comunicação constante com o maquinista através do sistema de sinalização ou através de qualquer outro sistema, como pode ser um sistema satélite para supervisão da operação, não necessariamente sinalização, nós vamos, entre aspas, fiscalizando o desempenho e quão próximo da melhor estratégia o maquinista está atuando. O que pode acontecer durante o processo? O processo, basicamente, é entre o CCO e o trem, certo? E o maquinista, certo? Estão sempre contactáveis, né? E, em princípio, aderentes ao plano de melhor mínimo consumo, certo? Mas, de qualquer maneira, qualquer mudança pode que tenha que ocorrer pelo lado do CCO, por exemplo, uma restrição temporária de velocidade num trecho que não estava prevista quando da saída daquele trem, quando da missão daquele trem, certo? Então, com essa comunicação constante, o Green Speed atualiza essa possível restrição
e faz com que o maquinista tenha uma nova folha de rota, digamos, para o seu melhor desempenho. Certo? Basicamente, com essa conexão trem-terra, né, CCO-trem, o Greenspeed está sempre com a última versão desse desempenho, certo? Para cumprir a sua missão. É uma arquitetura muito simples, tá certo? Como eu disse, há uma tarefa de introdução das características, seja da via, seja do trem, né? Dados da infraestrutura, planta perfil, a parte de túneis também, que atua no consumo de combustível, né? Eu me lembro que na linha do centro, né? Hoje MRS, na parte dos túneis aqui da Serra do Mar, os primeiros túneis, depois do quilômetro 64 ao quilômetro 104, mais ou menos, a subida da serra, no túnel 11, o trem de carvão, que era de muitas locomotivas, se não me engano, subia com 3 ou 4 locomotivas, o 23C, na época. Eu sou um antigo ferroviário brasileiro, do tempo da Rede Ferroviária Federal. Não que eu seja muito velho, é que eu comecei muito cedo. Mas uma das locomotivas apagava por falta de oxigênio. Então, saber dos túneis também é importante para ver o perfil ótimo de desempenho dos trens. No caso da operação, leva em consideração o gráfico horário, se ele existir, tá certo? Restrições temporárias de velocidade, como eu já comentei, tá certo? E pode acoplar também ao Greenspeed partes de recursos humanos, entre aspas, como pode ser o plano de alocação de maquinistas, o plano de alocação do material de tração, etc., e outros sistemas. Os cálculos são feitos no dispositivo a bordo, tá certo? De forma a manter atualizada a informação da melhor condução, certo? E o dispositivo a bordo necessita somente de uma fonte de localização para associar, vamos dizer, a posição real do trem com a informação interna do Greenspeed. Como eu disse, isso vai num tablet, certo? Que o maquinista leva consigo. Hoje em dia as locomotivas são muito confortáveis, né? Com ar-condicionado, etc. Quer dizer, esses tablets podem ser do tipo mais robusto, mas normalmente na Europa, por exemplo, são tablets comerciais, que suportam bastante bem as condições internas dos trens. Certo? Na realidade, existem outras possibilidades, mas essa é a mais comum, tá certo? Onde nesse tablet está a última versão do software, conjuntamente com os dados daquela missão que o maquinista vai desempenhar, daquele trem específico, aquela rota específica. Tem também a possibilidade de uma coisa mais compacta. Isso é mais utilizado para trens de passageiros, para o chefe do trem, por exemplo. Também acompanhar, não o maquinista, mas o chefe do trem, acompanhar vamos dizer, o desempenho e ter também a informação em tempo real de partidas, chegadas, etc. Ou seja, mais associado a trens de passageiros do que a trens de carga. Aqui temos, basicamente, vamos dizer, o que se pode ver, né? Em termos de dados na tela do tablet, tá certo? Então, o maquinista pode ver também como é que está o desempenho dele. Essa informação também está no back-office, né? No centro de controle. E, eventualmente, algum desvio mais acentuado vamos dizer, na condução pode ser comunicado ao maquinista, né? De forma que ele corrija a sua forma de condução para adequar ao máximo o que eu sempre digo, a forma ideal de condução, certo? Também funções disponíveis, né? Visão em tempo real da operação,
como se pode ver aqui, quer dizer, temos o ideal e depois o desempenho do maquinista, certo? Que no caso aqui está bastante aderente ao que é esperado, certo? Depois, em termos de back-office, podemos ter uma customização de relatórios, criação de relatórios personalizados e sempre, se há alguma necessidade de atualização, seja de software ou de hardware ou de informação, temos a possibilidade via o back-office, certo? Aqui temos mais uma tela onde vemos também o desempenho. Isso aqui mais é na área do back-office, certo? Sempre comparando o ideal com o real. Mais uma tela também. Isso aqui é do maquinista, né? Do driver, onde está aqui, vamos dizer, mostra o desempenho dele ao longo do trajeto, certo? Tudo isso online, com o maquinista e também no back-office, de forma a poder realimentar no caso de algum desvio importante, tá certo? Mais uma tela também já do cômputo da jornada completa do trem, tá certo? Da viagem completa. E, por fim, eu gostaria de fazer umas contas muito rápidas do que pode resultar a aplicação do Green Speed, por exemplo, numa locomotiva AC44, né? Que gasta em torno de 500 litros por hora, vamos dizer, no seu ponto. No ponto 8 gasta um pouco mais, no ponto 1 gasta um pouco menos, né? Pode gastar bastante menos no ponto 1, mas basicamente 500 litros por hora de diesel. Vamos colocar 200 locomotivas em operação simultânea, né? Num ciclo de 15 horas, o ciclo eu diria que é maior, mas vamos fazer um ciclo de 15 horas e 330 dias de operação, basicamente. O consumo diário de uma frota dessas 200 locomotivas pode ser 1,5 milhões de litros de diesel. Vejam só, 1,5 milhões de diesel de consumo diário, né? Se considerarmos uma otimização, com a utilização do Green Speed de 5%, que é a menor otimização que já conseguimos, eu diria que a média europeia do Green Speed está em 10 e acima de 10, isso já representaria 75 mil litros por dia de economia de combustível. Uma economia anual de 25 milhões de litros, que pode chegar a 100 milhões de reais. Quer dizer, é bastante importante o que se pode ganhar com a utilização dessa ferramenta em termos de consumo para locomotivas dieselétricas. Isso aqui são cálculos muito, quer dizer, gerais e eu chamaria até de grosseiros, mas não está muito longe da realidade. Quando se baixamos ali para 400 litros por hora de consumo, vai dar 80 milhões. Também não é nada desprezível, 80 milhões de reais, que nem é nada desprezível como economia de combustível. Bom, basicamente, o produto tem etapas, né, de implantação. Primeiro, a questão de planejamento, né, de introdução de todos os dados, tá certo? A operação, a análise dos dados, fazendo uma realimentação. Quer dizer, isso tudo tem um processo de machine learning também, que depois de um par de meses realimentamos o produto e vemos como ajustá-lo e otimizá-lo ao perfil específico e às locomotivas específicas, e isso levando, sem dúvida nenhuma, a uma economia substancial em reais de combustível, certo? Nós normalmente temos especialistas que vêm para ajudar na implantação, né, do produto nas primeiras fases. Podemos, inclusive, ajustar um piloto no início para ver o desempenho, tá certo? Isso é uma questão de combinar com os diversos operadores de carga. O nosso foco, num primeiro momento, é carga. Quer dizer, estamos muito interessados em falar com a MRS, com a Rumo, com a FCA, com a VLI,
com a Tereza Cristina, com todos os que têm a preocupação com o consumo de diesel na sua operação diária. Bom, muito obrigado. Agradeço a atenção de todos. Eu deixei sempre um tempinho para ou no chat ou de forma direta pelo mail ou pelo telefone, de fazerem perguntas. Vocês têm aí o meu mail para contatos, estou absolutamente à disposição. E agradeço mais uma vez a EAMESP pela oportunidade e a presença de todos no webinar. Muito obrigado, boa tarde a todos e boa continuação do webinar. Obrigado.